Então, nosso encontro tem alguns propósitos para conversarmos sobre algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo nesse momento. Primeiro é o equinócio, que está sendo hoje, o equinócio do outono, para nós aqui no hemisfério sul, e o equinócio da primavera no hemisfério norte, né? Que dá, então, entrada para as estações mais amenas, menos severas, como o verão intenso ou o inverno intenso. O verão e o inverno são marcados pelos solstícios, que acontecem no mês de junho, no mês de dezembro, e os equinócios acontecem nessas datas, março e setembro, que dão, então, entrada às estações de primavera e outono, depende do hemisfério que a gente estiver, né? Então, aqui no hemisfério sul, a gente tem, então, o equinócio do outono, e no hemisfério norte, o equinócio da primavera, que é uma posição que o Sol estabelece em relação à inclinação da Terra. Então, quando o Sol está mais próximo do hemisfério, ou a Terra está mais próxima do Sol, no hemisfério sul ou norte, aí nós temos aquele verão mais intenso, ou quando está mais afastado, devido a essa inclinação, aí tem o inverno intenso, né? O hemisfério norte sofre mais com o inverno, e o hemisfério sul também, quanto mais para o sul for, né? Nós aqui na América do Sul temos boa parte na área da linha do Equador, que é exatamente por aí que a gente vê o Sol percorrendo, porque como nós habitamos a Terra, então a gente não tem como ver a Terra percorrendo, então a gente vê o Sol percorrendo, e esse movimento que a gente vê do Sol percorrendo a gente chama de movimento aparente do Sol. De fato, quem está em movimento é o planeta Terra em relação ao Sol. Eu vou mostrar aqui para vocês, compartilhar com vocês, o mapa do equinócio. Está sendo hoje, dia 20 de março, às 18h25, foi o ponto, foi o instante, né, máximo do equinócio. Sempre acontece nessa época. Essa é a data, né? 21 de março, essa é a data onde ocorre o equinócio do outono e da primavera. E o posicionamento do Sol neste dia é o que determina a era astrológica que nos encontramos. Não sei se vocês já ouviram falar das 12 eras astrológicas. As 12 eras, também conhecido como Aeon. As 12 eras, elas cumprem um Aeon, que significa o grande ano, que para nós corresponde a mais de 25 mil anos, no total. Esse grande ano, que é um Aeon. E para que o Sol possa... É o Sol quem determina a posição do Sol no equinócio, que determina a era que nós estamos. Especificamente, este equinócio, outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. É quem determina a era que estamos.
existe um diálogo, né? Porque no equinócio de setembro, o Sol não está na mesma posição, já moveu-se 180 graus, né? Nesse movimento aparente, já se moveu mais 180 graus, quando foi em setembro. Então, vocês podem verificar aqui pelo cálculo da astrologia védica, que é um cálculo que corresponde com muita aproximação à realidade astronômica, que o Sol se encontra em Peixes. E é aqui que nós temos, então, a prova de que a era que nós nos encontramos ainda é de Peixes. Existe uma anunciação de que já estamos na era de Aquário, e com datas muito assim controversas entre elas, 1800, desde 1800, desde 1900 alguma coisa, desde 1700 alguma coisa, a era de Aquário teve início, mas o que determina a era que nós estamos é a posição do Sol neste equinócio, de 20 de março, no nosso calendário, né? Essa é a data. E aqui vocês podem ver que o Sol está em Peixes, confirmando que, de fato, estamos na era de Peixes. A era de Aquário ainda falta um pouco para ter seu início de fato, né? Por quê? Porque o movimento precessão dos equinócios, né? O movimento da precessão dos equinócios percorre, né, no espaço uma distância de 1 grau a cada 72 anos. Não é fácil fazer esse cálculo, principalmente para quem acompanha bem os nossos encontros de astrologia védica, ou até quem estuda astrologia védica, é bem fácil fazer esse cálculo. É só multiplicar esses 5 graus aqui, que está aqui Sol a 5 graus de Peixes, no dia 20 de março, que é o dia do equinócio, da primavera no hemisfério norte, do outono no hemisfério sul, por 72, se multiplica 5 por 72, vai dar 360 anos, né? Se é 1 grau a cada 72 anos, 5 graus representa 360 anos. Só que ainda tem esse pouquinho aqui, esses 49 minutos, que também devem ser considerados. Então, não devemos pensar que a era de Aquário tem começo daqui a 360 anos, porque deve considerar também esses 49 minutos. Tá? 49 minutos é 60 menos 11, né? 60 minutos é igual a 1 grau. Então, esse cálculo está mais para 6 graus do que 5 graus. Então, 6 vezes 72 dá 430, alguma coisa. Então, um pouco menos que isso. Então, para a gente poder ter mais ou menos uma aproximação, podemos pensar entre 380 e 420 anos. É o início da era de Aquário. Então, mas o que acontece é que, desde que a era de Peixes teve início, que foi lá por volta do ano 300 após Cristo, né? Baseado nessa data, né? A era de Aquário não esteve nunca tão próxima. Entende? Desde que a era de Peixes começou, foi por volta de 300 anos após Cristo, nunca a era de Aquário esteve tão próxima, e cada vez vai estar mais próximo. Cada ano que passa, cada 10 anos, cada 100 anos que passe, mais próximo ainda é do início dessa era. Então, por isso, nós experimentamos já muitos efeitos dela, muitos efeitos porque eras elas possuem características, elas possuem sintomas, né? Então, a era de Aquário é diferente da era de Peixes, porque Peixes é elemento água, Aquário é elemento ar, e regentes são diferentes.
E aí vai, né? O estudo vai expandindo através disso. Então, trouxe esse assunto para vocês entenderem, né? De forma pontual, com cálculo direitinho. A importância da precessão dos equinócios em relação ao Ayanamsa, né? Que é o termo que a gente usa em sânscrito. Ayanamsa é exatamente esta contagem. Ayanamsa significa porção anual, né? Então, a porção anual é 51 minutos de espaço a menos. Precessão para trás, né? A menos por ano. Por isso que em 72 anos é igual a 1 grau, né? 51 minutos, 51 minutos, 1 grau. Não sei se eu estou confundindo se é 51 minutos ou 51 segundos. Quem pode me ajudar nisso? Se a precessão, se o Ayanamsa é 51 minutos ou 51 segundos por ano. 51 segundos por ano. É bem pouquinho. É tão pouquinho que isso trouxe a astrologia que a gente conhece como astrologia ocidental, porque como é uma medida tão irrisória, que importa, né? Deixa para lá. O problema maior é que, conforme os anos vão passando, essa porção irrisória vai se tornando uma porção de fato, né? E por isso que quando você faz seu mapa na astrologia védica, hoje eu mesmo fiz de alguém que sempre acreditou ter o Sol em Aquário, se descobriu com o Sol em Capricórnio. Então, esse cálculo a menos, ele é o que traz a astrologia como ela sempre foi nos tempos antigos, mas que, infelizmente, se dissipou essa importância desse cálculo da precessão. Então, a astrologia termina moderna, né? Porque ela tem só uns 300 anos, da maneira como é calculada, só tem uns 300 anos. Ela acaba perdendo essa origem mais de astrologia com astronomia reunidas. E os antigos, eles eram... Na antiguidade, a observação do céu era o modo como se fazia astrologia. Era observando o céu, observando os eventos que o céu apresentava, né? E muitos monumentos foram construídos na antiguidade com esse propósito. Muitos monumentos eram, na verdade, monumentos astronômicos. Muitos. Desde o México até a China. Né? Nas ilhas, na Inglaterra, no Peru, no México, né? Na França, na Escócia. Muitos monumentos que foram construídos, eles eram, na verdade, verdadeiros observatórios astronômicos, para se calcular, né? Os eventos celestes que se sucediam. Então, a gente pode ver aqui, vou compartilhar de novo, porque precisei interromper aqui para poder fechar alguém que estava aberto. O horário do equinócio, aí, anualmente, ele pode ser diferente, tá? Então, este ano, 20 de março, às 18h25, no fuso horário 3, aqui que eu estou usando, né? Rio de Janeiro, aí precisa fazer as alterações dependendo do lugar que se estiver no planeta. E o que há de novo nesse equinócio é que está tendo, então, uma conjunção do Sol com Júpiter, porque Júpiter chegou em Peixes ano passado, em abril, permanece até abril desse ano. Então, esse equinócio ele ganhou esse presentão, que é a conjunção Sol-Júpiter, e também a recém-chegada de Netuno em Peixes,
Ele chegou um pouquinho ano passado, esse ano ele retornou, agora ele fica em Peixes pelos próximos 13 anos, a um lugar no cosmos, né? Constelação de Peixes, que Netuno não visita há 150 anos. Júpiter já não, Júpiter passa por um signo a cada 12 anos. Então, agora há algo especial nessa conjunção de Júpiter em Peixes, porque Netuno também está em Peixes, né? Há 150 anos que Netuno não transita pela constelação de Peixes, ele é muito lento, está fazendo isso ao longo de 13 anos, os próximos 13 anos, e logo no início da chegada dele em Peixes, Júpiter está também em Peixes. Então, essa conjunção ela é muito, muito linda mesmo, né? Porque ela traz muitas... Júpiter é considerado guru, né? O mestre dos deuses, então, aquele que outorga todas as bênçãos, né? É o grande agraciador, né? Que traz a realização, né? Os melhores sonhos que a gente possa ter. E também é promovedor da espiritualidade, né? Do autoconhecimento, do conhecimento, do caminho espiritual. Principalmente quando ele está em Peixes, porque é domicílio de Júpiter é Peixes, domicílio de Netuno também é Peixes. Então, o encontro dos dois é muito especial, principalmente a partir deste equinócio, porque o equinócio acontece com o Sol em Peixes. Então, a gente tem que pensar que tem como se fosse uma recepção, né? Uma excelente recepção para esse equinócio, a posição de Júpiter, Netuno e o Sol em Peixes. Agora, produzindo muito esse olhar para Peixes, arquetipicamente, envolve também o sentido das águas, né? Dos oceanos, dos mares. Então, está tendo um olhar especial nessa direção também, né? Das viagens também. Então, tentem ver no mapa de vocês onde é que vocês têm peixes, para considerar esse equinócio em relação à posição de casa, né? Qual é a casa astrológica no seu mapa natal onde você tem peixes, não somente em relação ao ascendente, isso é muito importante, não verificar apenas em relação ao ascendente, mas fazer uma combinação da casa de peixes a partir do ascendente, da casa de peixes a partir da lua e da casa de peixes, inclusive, a partir de onde você tem o seu sol de nascimento. Né? Se tem algum planeta em peixes também, deve considerar, em geral, trazendo bons benefícios, né? Então, esse é um assunto. Outro assunto de hoje corresponde também à posição da lua nova, né? A lua nova é amanhã, então juntou tudo. Equinócio dia 20, lua nova dia 21. Eu vou mudar aqui um pouquinho o cálculo que eu fiz e colocar a lua nova de março, 21 de março, às 14h24. Então, é amanhã, dia 21, às 14h24 é o horário do auge da lua nova. Então, quem pôde chegar um pouquinho antes da live começar, pôde desfrutar do mantra que estava tocando antes, que é um mantra forte, né, poderoso, direcionado ao nakshatra, onde a lua está fazendo lua nova amanhã. Será 6 graus e 39 minutos de peixes, sol e lua no mesmo posição, estão vendo? O mesmo nakshatra também, que é o nakshatra Uttarabhadra, o primeiro pada desse nakshatra. O nakshatra Uttarabhadra, ele é um nakshatra regido por Saturno.
Então, a posição de Saturno para essa lua nova, ela é considerada. Posição que eu digo assim, onde Saturno está? Saturno está em Aquário. Saturno chegou em Aquário em meados de janeiro deste ano. Esteve um pouquinho ano passado, uns 4 meses também em Aquário, mas aí ele retrogradou, voltou para Capricórnio, e a partir de metade de janeiro desse ano, ele chegou em Aquário e fica até 30 de março de 2025. Só que Saturno, ele, há poucos dias, ele chegou também no Nakshatra, acho que é uma semana, 10 dias no máximo atrás. Ele mudou de Nakshatra, né? Porque ele ficou muito tempo no Nakshatra Dhanista. Mesmo em Capricórnio, ano passado, ele estava no Nakshatra Dhanista, e recentemente ele mudou para o Nakshatra Satabhisaj, que é um Nakshatra regido por Rahu, e também por Varuna Deva. Varuna Deva, ele é a deidade, né, que rege os oceanos. Ele seria um paralelo de Netuno dos gregos, né? Poseidon. Poseidon dos gregos e Netuno dos romanos. Então, Varuna, nos textos védicos, inclusive Varuna é mencionado em textos védicos bem antigos, como o Rig Veda. Muitas vezes associado a Mitra, que é uma outra deidade que rege o Nakshatra Anuradha. E, quando Saturno está em Satabhisaj, ele aspecta o Nakshatra Anuradha, que está em Escorpião. Ele também aspecta, Saturno em Aquário, ele também aspecta o Nakshatra, em Satabhisaj, ele também aspecta o Nakshatra Bharani, e também aspecta o Nakshatra Purva Falguna, Bharani em Áries, né? E Purva Falguna em Leão. Então, principalmente, esse Nakshatra Anuradha é importante porque os Vedas mencionam sempre essas duas divindades reunidas, Mitra e Varuna, sendo Varuna o senhor dos mares e Mitra a divindade que rege as relações entre as nações, né? Os acordos entre as nações. É a divindade Mitra. E Saturno deve permanecer em Satabhisaj um bom tempo, ele vai ter uma retrogradação durante esse ano em Satabhisaj. Então, ele fica, provavelmente, no mínimo 1 ano. Acredito que 1 ano ele deva ficar nesse Nakshatra. Então, quem estuda Nakshatras, quem se aprofunda nesse tema, prestem atenção nos mapas de vocês e nos mapas das pessoas que vocês estiverem estudando ou dando atendimento a essas pessoas, em relação a posicionamentos planetários nesses nakshatras. Satabhisaj, propriamente dito, Anuradha, Bharani e Purva Falguni, que é em Leão. Principalmente se for a posição da Lua. Principalmente se for a posição da Lua. Porque quando afeta a posição da Lua, um trânsito, não só afeta o emocional, como também gera mudanças. A Lua é aquela que traz as mudanças. Então, a importância de Saturno é tomada em função de que esta Lua nova, ela é uma Lua nova regida no Nakshatra Uttarabhadra, e por isso regida por Saturno. E a gente tem que pensar na Lua nova, outra que vem em 28 dias, né? Então, durante esse período, principalmente antes da próxima Lua cheia. E aí, eu vou falar para vocês também que, além de hoje ser o dia do equinócio, amanhã ser o dia da Lua nova,
No dia 22, o dia seguinte da lua nova, nós vamos começar, então, o Navaratri deste equinócio. Navaratri é uma celebração que acontece sempre após os equinócios. Então, o equinócio esse de março, nós temos a seguir as 9 noites do Navaratri. Mas não necessariamente o Navaratri precisa começar tão pertinho do equinócio e não tão pertinho da lua nova. É que este ano está acontecendo assim. E o segundo Navaratri que acontece a partir do equinócio de setembro, né? Normalmente pega essa fase, setembro para outubro, que é o equinócio, segundo equinócio do ano, né? E por isso o segundo Navaratri do ano. Por que a importância que existe do Navaratri, né? Primeiro porque é uma festividade, uma celebração que corresponde à primeira lua nova após o equinócio. No dia seguinte da lua nova, vocês estão vendo, vai ser dia 22, e serão, então, 9 noites até a noite do dia 30, seguidas, né? Nós vamos estar, então, celebrando o Navaratri, como fazemos todos os anos, já virou tradição. E começa, então, a partir de quarta-feira. Todos estão convidados a participar. Quem quiser informação mais detalhada é só entrar em contato comigo. E é muito recomendável para todos. Acontece que a maior parte das pessoas que participam do Navaratri são mulheres, mas ele não é uma celebração só para mulheres. Na Índia, todos celebram, homens, mulheres, idosos, crianças, não há absolutamente nenhuma restrição. Mas o Navaratri ele se volta a celebrar 9 deusas, que são deusas que trazem exatamente a auspiciosidade para esse momento, né? Para que esse período, que é de agora, desse Navaratri até o próximo, né? Que leva 6 meses depois, ele possa ser abençoado, carregado de graças e bênçãos e prosperidades e saúde e harmonia na vida, né? Todas as coisas boas, porque o Navaratri ele permite que a gente crie esse balanceamento, né? Esse balanceamento que a natureza ela própria está providenciando, né? Esse balanceamento das estações, que tem a ver com o movimento da Terra, uma inclinação do planeta Terra. Se a Terra se inclina, todos nós inclinamos juntos, né? Não tem escapatória. Então, exatamente para que a gente possa estar em harmonia com esses movimentos da Terra em relação ao Sol e também envolvendo a fase da Lua, porque se a Lua nova é amanhã, a partir do dia 22, a Lua começa a crescer um pouquinho, cada vez mais a cada noite, a gente vai ver a Lua crescendo, né? São 9 noites. E em geral, essas noites elas são experimentadas com uma potência, né, Shakti feminina muito intensa. Isso é algo que 100% das pessoas que participam percebem, né? Que produz um efeito. Porque o que é o Navaratri? É um diálogo entre a natureza e o cosmos, né? Por isso a Lua é acompanhada durante todas as noites do Navaratri. Certo? Esse Navaratri ele vai iniciar com a Lua em Revati. A Lua nova mesmo será no Nakshatra Uttarabhadra, que é um Nakshatra regido por Saturno, e também por uma outra divindade chamada Aribudnya. Esse mantra que eu coloquei e que vou deixar também na descrição do vídeo, né? Porque nossa conversa aqui vai virar um vídeo no YouTube, então, na descrição eu vou deixar lá o link do mantra para vocês poderem também estar em comunhão, né? Fazendo a meditação, fazendo dar essa paradinha, né? Para poder se alinhar a essa energia dessa lua nova. Esse mantra ele está invocando todas as divindades que regem o Nakshatra Uttarabhadra. A deidade que rege o Uttarabhadra é muito interessante, porque quando começa a Satabhisaj, a Satabhisaj tem a ver com o oceano, né? Também é chamado Swarga. Swarga, em sânscrito, significa oceano.
Svargaloka. Então, Varuna é a deidade dos oceanos. E a deidade de Uttarabhadra, Varuna rege Sattavissaj, e Uttarabhadra é regida por Aribudnya, que é representado por uma figura mítica, né? Bastante amedrontadora, assim, ela assusta, né? Chama-se Aribudnya, significa Ahi, em sânscrito, quer dizer serpente. Aribudnya significa a serpente que habita as profundezas oceânicas. Então, essa relação de Saturno passando por Sattavissaj, essa lua nova em Uttarabhadra, e tem um outro evento também acontecendo, que Marte, no dia 25, ele já está em Gêmeos desde o dia 13, e no dia 25 agora ele vai passar vai entrar no Nakshatra Ardra, que é um nakshatra regido por Rudra, que é outra deidade também, invocada nos textos védicos mais antigos, que é um aspecto mais primordial do Senhor Shiva. E esses nakshatras Sattavissaj e o nakshatra Ardha são todos regidos por Rahu. Rahu e essas respectivas deidades, né? Varuna por um lado, Ardra por outro. Então, é possível, até porque nós vamos ter eclipses a partir de metade de abril até metade de maio, nós teremos 2 eclipses, que alguns eventos que abalem mais, né, possam estar por vir, né? Estar por vir devido a todos esses posicionamentos. Lua nova em Uttarabhadra, Saturno chegando em Sattavissaj, aspectando o nakshatra Anuradha e o nakshatra Bharani. E Bharani já é uma outra deidade, Bharani está em Áries, uma outra deidade chamada Yamadeva, que é o deus da justiça, aquele que julga as nossas ações, né? Então, por conta de tudo isso, de todos esses sinais que o céu está nos revelando, nos mostrando, quanto mais nós nos reunirmos em relação ao Navaratri, fazemos essa parte que nos cabe, né? É melhor para todos, né? Porque esses eventos cosmológicos, porque assim, desastres acontecem querendo ou não. Eclipses é famoso por produzir grandes desastres, né? Grandes catástrofes, eclipses. Mas também eles nos dão a oportunidade de criar esse encontro, né? Essa força coletiva. Então, por isso, convido vocês a participarem desse Navaratri. Quanto mais Shaktis femininas, né? A gente tem que pensar que o planeta Terra é feminino, tudo isso. Melhor, né? Mais intenso o Navaratri se torna. Ok? Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. Falei muito de Nakshatra hoje, né? A pergunta em relação a essas questões, né, que você fala que os posicionamentos estão, vamos dizer assim, numa condição desfavorável. Quando você diz isso, você está falando de eventos da natureza, eventos fora da nossa governabilidade, né? Seria mais nesse sentido, né? A gente está tendo uns terremotos esquisitos em lugares que não estavam previstos, na América do Sul. A gente teve semana passada em alguns lugares que não costumam ter terremotos, outros já costumam. Tem algumas coisas aí que realmente tem esse meteoro que é um meteoro pequeno, mas que vai passar muito perto da Terra, que a NASA está acompanhando. Enfim. Veja. Eu não sei se chama círculo vermelho ou circuito vermelho,
que pega o Oceano Pacífico e forma uma espécie de um formato que lembra uma ferradura. E pega, então, ali aquele canto oeste da América do Sul, né? E entra também, chega até a Rússia. Se vocês quiserem pesquisar sobre isso, eu não tenho certeza se é Circuito Vermelho ou Círculo Vermelho, onde os vulcões, onde é Circuito Vermelho, porque ali tudo tem vulcão, inclusive no oceano, são áreas vulcânicas. E se um vulcão mexe aqui, gera terremoto ali, entendeu? Porque estão todos interligados. Não tenho certeza se é Círculo Vermelho ou Circuito Vermelho. Receio de tsunami no Rio de Janeiro, logo aqui. O Rio de Janeiro não está nesse circuito. Tem medo. Não está nesse circuito. Gente, mas a costa oeste da América do Sul, sim. Pega Peru, pega Chile, entre outros países, passando do Oceano Pacífico para lá. Sim, em geral, provocados pela natureza, né? A gente tem 2 tipos de eclipse, o solar e o lunar. Os textos védicos indicam que, quando é lunar, que é quando é a lua cheia, eclipse lunar acontece na lua cheia, há a possibilidade de catástrofes naturais, da natureza. Enquanto, quando o eclipse é solar, eclipse lunar é lua cheia, a gente pode ver o eclipse de noite, né? Só à noite. E o eclipse solar, não, ele é visível de dia. E acontece na lua nova. Eclipse lunar sempre. Esse eclipse solar. O eclipse solar, ele já atenta para as catástrofes produzidas pela mão humana, né? Pela interferência humana, e não da natureza. Isso já se estuda em relação. Agora, tem umas variações, se é imediatamente após o eclipse, se é antes do eclipse, se é após o eclipse, se é imediatamente antes, imediatamente depois, ou se leva ainda alguns meses. Pode até levar mais do que um ano. Um eclipse produzir efeito até um ano depois. Então, é um estudo minucioso sobre isso, né? Tem que se deitar em cima do assunto para poder estudar ele a fundo. E, normalmente, é um tema que ninguém gosta muito de saber, né? De entender. Não ninguém, assim, a maioria não tem muito interesse, né? Mas existe esse estudo, chama-se Nimitta. Nimitta é uma das matérias de Jyotish, da astrologia védica, chama Nimitta, que são os fenômenos, estudar os fenômenos. E esse estudo é longo, bem longo. Ele é apresentado tanto por Parashuramuni quanto por Varahamihira, que foram os predecessores de Jyotish na antiguidade, né? Eles são ensinados com detalhes. Porque os nimitas, eles apresentam os sinais, são os sinais da natureza, sinais do cosmos, né? Então, eu acho bem legal que a gente possa... Navaratri, na verdade, a gente vai fazer Navaratri com amor, né? Com o coração cheio de amor e só desejando coisas boas, né? Fazendo aquele roteiro das deusas, subindo os Himalaias, né? Que só traz bem-aventurança no nosso coração. Mas não podemos deixar de lembrar que esse Navaratri, por ser também uma celebração relacionada à natureza e ao cosmos, gera benefícios maiores, né, do que apenas no sentido individual. Gera benefícios de forma coletiva também, com certeza. E pensando, né, que já nas próximas lunações, né, do mês de abril,
entre metade de abril e metade de maio, nós teremos 2 eclipses. Então, esse Navaratri está vindo com tudo, tá? O grupo já está se formando, as pessoas já estão se inscrevendo, e todos aqueles que tiverem interesse de participar, tem um estudo muito lindo, existe também algumas participantes que vão estar oferecendo vivências, meditação, ou alguma coisa para ser ouvido, né? Algum relato. Então, é muito agradável, né? E cria essa sintonia, né? Cria essa sintonia entre todos, isso que é o mais importante. Hoje eu falei muito sobre nakshatras, né? Então, o pessoal que está chegando aqui não conhece muito sobre essa parte da astrologia védica, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu escutei uma vozinha. Eu quero, Oi. Lila Nandini. Lila. Sim, diga. Não sei se tem alguém na fila, porque eu dei só um suspiro e você ouviu. Primeiro eu queria dizer que eu tô com a câmera fechada, que eu tô aqui meio... Não tô muito bem vestida para aparecer depois na gravação, mas eu quero deixar um convite muito verdadeiro e autêntico para o Navaratri. Eu já participei algumas vezes e realmente é muito transformador. Tem uma coisa que a Bernadette fala muito, que é uma preparação também do nosso corpo físico para a mudança de estação. E apesar de no Brasil a gente não ter assim as estações tão marcadas, eu que estou morando agora num lugar mais frio, eu estou muito dedicada a me preparar para esse momento que vai ser de realmente assim esfriar, né? Aqui onde eu estou morando. E eu queria também fazer uma pergunta, Bernadette, que é sobre, que eu achei muito legal você ter falado hoje sobre esse conceito de precessão. Eu já fiz a minha iniciação em Jyotish, mas confesso que não é uma coisa muito simples de ser compreendida, porque envolve assim, astronomia, envolve ciência, envolve um pensamento bem, que eu acho, né, assim, bem profundo. E aí eu acho que hoje, você falando sobre isso, que é o dia mesmo que a gente entende essa... É o dia da prática, né, da vivência desses 51 segundos, que eu até fui pesquisar enquanto você falava. Esses 51 segundos se aproximam muito do 50,2 segundos, que hoje é calculado na astronomia, né, como sendo esse ajuste que é preciso ser feito. Então, eu adorei ouvir, acho que fez um clique, assim, para mim, mas eu queria, na verdade, comentar, eu não sei se é uma pergunta, um comentário, porque aí, nesse momento do ano, é quando todo o nosso mundo ocidental, onde a gente vive, pelo menos eu acho que a maioria que vive, né, é quando todo mundo fala, o Sol está em Áries, feliz ano novo astrológico, e aí tantas pessoas que eu já estudei o mapa falam, não, mas o seu Sol não é em Áries, o seu Sol é em Peixes, e a pessoa continua achando que o Sol é em Áries. Aí eu queria, na verdade, perguntar, talvez compartilhar um sentimento, o que a gente faz quando a gente olha e fala, gente, mas ela não está entendendo que o sol dela não é, né, assim, por quê? Não sei, talvez algo que a sua intuição, assim, te diga, que possa um pouco, sei lá, consolar meu coração, porque eu fico tão, assim, eu falo, ai, gente, poxa, todo mundo podia entender isso, porque, primeiro que é algo científico, eu sou cientista, então acho que para mim é muito natural, e por outro, eu acho que é um aumento da nossa consciência, os estudos, né, do Jyotish e tal. Então, era isso, é um pouco, eu falei, de novo, eu vou ter que ver aquele monte de amiga querida que eu adoro falando que, meu sol em Áries, que bom, começamos e tal. Então, era isso. Certo. Esse ajuste, ele é um ajuste tanto, né? Porque assim, nada menos que 24 graus a menos, né, para trás. Então, dependendo se você, da data que você nasce, pode ser até que Sol, a Lua, ascendente, outros planetas não venha para o signo anterior. Mas é natural que aconteça, né? Porque, por exemplo, Áries começa dia 14 de abril e termina dia 13 de março, 14, 13 de março. De abril, de maio, 13, 14 de maio. Esse é o período que o Sol passa por Áries, pensando em Sol, né? Que é o que
todo mundo mais no Ocidente leva em consideração é o signo onde o Sol está. Mas caso você vá investigar isso melhor e procurar, por exemplo, num site de astronomia, ou mesmo visitando um planetário, o Planetário da Gávea, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos um tempo atrás que eu estive lá, eles têm umas máquinas ali onde você pode manejar elas e ter uma série de respostas em relação às considerações astronômicas, e existe uma, pelo menos existia quando eu visitei, né? E, se você quer saber onde você tem o Sol quando você nasceu, e aí quando você coloca a sua data, o Sol é exatamente como mostra na astrologia védica. Não é a posição do Sol que se imagina que se está. Outro fato que a gente pode também levar em consideração é a fala de Helena Blavatsky. Ela, se alguém já acessou o glossário teosófico dela e colocar lá astrologia e astronomia, né? Porque o glossário é tudo na letra, de acordo com a letra, com o alfabeto, né? Ela fala sobre isso, ela fala que existem 2 tipos de astrologia, a real e a imaginária. A real é aquela que não só que servia à realeza, mas que também real no sentido de realidade astronômica. Porque o que aconteceu no Ocidente é que se perdeu a chave, ela fala isso, se perdeu a chave da real astrologia, onde os posicionamentos em função do movimento do equinócio, da precisão do equinócio, não são mais como se pensa que se está, né? Que se encontra. Outro fator também importante a ser considerado é que, mesmo no Ocidente, isso é um ponto bem interessante, mesmo no Ocidente, na Europa, onde a astrologia bombou no período medieval, a astrologia e a astronomia eram juntos. A separação da astrologia e da astronomia no Ocidente, porque isso nunca aconteceu no Oriente, tá? No Ocidente, na Europa, foi entre 1700 e 1800. E aí houve essa divisão, essa separação, astronomia por um lado, astrologia por outro lado. E aí ficou essa astrologia que a gente tem, que é a tal da imaginária, que é chamada astrologia tropical, chamada de astrologia ocidental, né? Mas, assim, o fato de possuir 12 signos, se você está estudando uma astrologia que tem 12 signos, não importa se seja chinesa, indiana, nepalesa, cigana, se tiver egípcia, se tiver 12 signos, tenha certeza que a origem dela é o Oriente. Ela vem do Oriente. Porque a astrologia cuja origem é o Oriente, ela leva em consideração o movimento de Júpiter. E o movimento de Júpiter é que ele cruza o céu inteiro ao longo de 12 anos. Por isso, 12 signos. Então, a gente não tem como chamar a astrologia no Ocidente de ocidental, mas sim de oriental, que foi ocidentalizada. Principalmente nesse período entre 1700 e 1800, onde houve, então, essa separação de um assunto do outro, né? Porque a astrologia ocidental mesmo, a gente tem que pensar nos índios, nos ameríndios, né? Nos maias, nos incas, né? Que aí sim é uma astrologia e uma astronomia, vinculada a uma astronomia, inclusive, que é baseada nos movimentos de Vênus, e não são 12 signos, são 20 signos, completamente diferente, é outra história, outro universo, outra forma de ver o céu. É bem interessante estudar, que a gente conhece muito como astrologia maia, né? A astrologia maia, ela tem base astronômica de ponta a ponta. Essa a gente pode dizer que é ocidental, porque essa região, México e Guatemala, esses países assim, são todos países no lado ocidental do planeta. Então, a astrologia que veio do Oriente chegou no Ocidente, pelos gregos, pelos árabes, principalmente, chegou na Europa, e aí, na mão dos europeus, houve, então, essa
esse corte, essa separação entre assunto e outro, que cá entre nós, a gente sabe que foi por conta do próprio Vaticano, Inquisição e tudo isso, né? Porque não podia se aceitar uma astrologia que falasse de precisão dos equinócios, de movimentos que a Terra faz, se a Terra, para eles, naquela época, era plana. Então, como poderia aceitar a precisão, né? Então, aos astrônomos era permitido apenas descobrir planetas, movimentos, aparições, né, de cometas e etc. e tal. Eu falo naquele tempo, né? Não mais que isso. E aí, com isso, a astronomia foi avançando para o seu lado, e a astrologia, infelizmente, ficou parada no tempo. A astrologia que é usada no céu. Quando a gente fala que o Sol, na verdade, está em Peixe, não está em Áries, é porque está se usando uma astrologia que parou no tempo, ela parou há 2000 anos. Ela não acompanhou a precisão dos equinócios. De 51 segundos a menos, 72, 1 grau igual a 72 anos, né? Um ano é igual... 1 grau é igual a 72 anos. Aí põe 720 anos, já são 10 graus a menos. Aí põe 1440 anos, já são 20 graus a menos. Hoje a gente está a 25 graus a menos, hoje em 2023. Praticamente 25 graus a menos. Esses 5 graus que eu acabei de mostrar para vocês ali no momento do equinócio, são exatamente esse 25 mais 5 igual a 30, né? Então, daqui a 72 anos vezes 5, nós, então, vamos entrar finalmente na Era de Aquário, o que é também uma propaganda enganosa, fake news, de que a Era de Aquário já começou, apesar, como eu já falei, de nunca estarmos tão perto da Era de Aquário, no sentido do tempo, né? Como hoje, e, por isso, muitos sintomas da Era de Aquário já são experimentados por agora. Cada vez vai ser mais e mais. A Era de Aquário promete muito, mas muito avanço científico. Acho que alguém quis falar aqui alguma coisinha, eu vi, deixa eu ver. Botou uma mãozinha, pode falar, quem era? Eu acabei respondendo, né? Acho que fui eu que fiz umas palminhas. Muito obrigada. Teve também... Tá bom. Era eu mesma. E muito obrigada. Me deixou cheio de coisa aí para pensar e intuir também, lógico. E também essa coisa da Era de Aquário, né? É outra... Acho que tem a ver com isso tudo que você está falando. Obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês aqui hoje à noite. E quando for amanhã, nós vamos fazer... O Navaratri começa na quarta, mas amanhã, terça-feira, nós vamos fazer a abertura no Navaratri, e a noite de amanhã vai ser... A abertura já fala, né? Vai ser aberta para todos. Todos podem participar. Ok? Então, tá, muito obrigada. Se vocês quiserem ficar aqui um pouquinho ainda, eu posso fechar aqui a gravação e colocar o mantra que eu coloquei antes para vocês ouvirem para encerrar. É que no YouTube não pode gravação, senão eles criam problemas, né? Então, por isso, tem que primeiro fechar a gravação, tá? Namastê, Hariom, muito obrigada pela presença de vocês.